Olá, meus alunos, tudo bem? Agentes públicos é o tema que a gente vai tratar agora, especialmente relacionado à Lei 8.112/90. Então vamos para cima, acompanhem comigo, por favor. Olha só, o artigo 1º dessa lei vai instituir o chamado regime jurídico dos servidores públicos, mas olha o detalhe, são servidores públicos civis, mas civis de quem? Da União, que estão trabalhando dentro das autarquias, inclusive aquelas em regime especial e as fundações públicas federais. Então, se o cara está dentro do poder executivo, legislativo, judiciário, ok? Ministério Público da União, TCU, Defensoria Pública, ok? Da União, também as autarquias federais e as fundações públicas federais, significa que esse agente público civil será regulamentado pela Lei 8.112/90. Mas entenda que a Lei 8.112/90 é apenas para aqueles que ocupam cargo público. O cargo público pode ser tanto efetivo, quanto pode ser um cargo público em comissão. A diferença do cargo efetivo para o cargo em comissão, que o efetivo ele faz concurso e em comissão não. Mas os dois serão servidores públicos estatutários, os dois serão regulamentados pela Lei 8.112/90. Então, 8.112/90 aplica dentro do âmbito da União, administração pública direta, autarquias e fundações públicas de direito público, ok? Essa é a primeira parte. Seguindo, no conceito dado pela Lei 8.112/90, ele vai destacar o seguinte, olha só. Isso aqui é o que destaca o artigo 39 da Constituição Federal. A Constituição destaca que existe o chamado regime jurídico único. Se você está dentro de uma PJ de direito público, significa que o regime vai ser estatutário. Agora, se você está dentro de uma PJ de direito privado, significa que segue a CLT, é o regime seletista. O regime jurídico único traduz justamente essa ideia. União, estados, DF, municípios instituirão no âmbito de sua competência um regime jurídico único. Plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações. Então, aqui no DF você tem a LC 840/11. Dentro do âmbito da União, você tem quem? A Lei 8.112/90. Agora, quem trabalha numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, faz concurso? Claro que faz. Mas quando ele faz concurso, ele vai ocupar emprego público, então ele segue a CLT. Para trabalhar na Petrobras, faz concurso, mas segue a CLT, ele é seletista. Mas para trabalhar dentro do Ministério da Fazenda, dentro do Ministério da Cultura, dentro do Senado Federal, dentro do Ministério Público da União, opa, aí ele está ocupando cargo público, então ele segue a Lei 8.112/90. Agora, o cara que trabalha na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, ele é um servidor público civil do Distrito Federal, então ele segue a LC 840/11, que é a lei, o estatuto, o regime jurídico único dos servidores do DF. Um certo momento, a Constituição sofreu uma alteração com base na emenda à Constituição 19 de 98, que alterou o prazo da estabilidade de 2 para 3 anos, acrescentou de forma expressa o princípio da eficiência e também tinha acabado com o regime jurídico único. Mas aí, entenda que dentro da autarquia, por exemplo, ela poderia contratar tanto CLT quanto estatutário. Mas isso foi declarado inconstitucional em 2007, através da ação direta de inconstitucionalidade 2135/4, porque houve um procedimento, uma inconstitucionalidade formal. Teve uma alteração, teve uma votação numa casa, mas não teve votação no outro, porque a emenda são 2 turnos nas 2 casas com um quórum de 3/5. Então, nesse procedimento formal, teve uma inconstitucionalidade, ok? Então, atualmente está em vigor o regime jurídico único. Agora, a pergunta é, a cada quinquênio, você tinha direito à chamada licença-prêmio. Isso, então, o cara que trabalhou de 1990 até 95, trabalhou 5 meses, licença-prêmio. Só que quando chegou em 97, isso foi revogado. A minha pergunta é, será se eu poderia continuar conquistando novos períodos? Será se eu tenho direito adquirido a regime jurídico? Acompanhe o que eu quero destacar aqui para vocês, olha só. Não existe no entendimento do STF direito adquirido a regime jurídico. Na firme jurisprudência do STF, por exemplo, ele destaca, quando a Lei 9.527/97 extinguiu a licença-prêmio por assiduidade,
os servidores que ainda possuíam períodos de licença não gozados, eles continuarão a tê-los. Ok, então o cara que trabalhou de 90 até 95, ele adquiriu 3 meses. Mas quando chegou em 97, houve a revogação. E a revogação tem o efeito ex nunc. Ou seja, é daqui para frente. Então aqueles 3 meses que eu conquistei, eu não perco. Mas eu não vou conquistar novos períodos. Então, o STF se posiciona no sentido de não existir direito adquirido sob regime jurídico. Artigo 2º da lei. Para efeitos dessa lei, servidor é uma pessoa legalmente investida em cargo público. Lembrando que tem o cargo efetivo quanto o cargo em comissão. E os dois são servidores, os dois são estatutários. Forma de provimento significa forma de ocupação. O mnemônico que eu uso é o NAP mais 4 R's. O N, nomeação. A, aproveitamento. P, promoção. E os 4 R's, vamos lá. Você tem a reversão. Você tem a recondução. Você tem a reintegração. E você vai ter a readaptação. Vamos conversar sobre cada um. Readaptação. Vamos lá. Sempre quando você falar nomeação, é a única forma de provimento originário. Você tem nomeação quando é investido de posse. Nomeação, posse e entrar em exercício não podem ter efeitos retroativos, e sim prospectivos. Dado a nomeação, a publicação no Diário Oficial, você vai tomar posse e vai entrar em exercício. Então essa é a forma de investidura inicial, inaugural. Por isso que você fala que a nomeação é a única forma de provimento originário. Todas as outras formas são formas de provimento derivado. Aproveitamento significa que você estava em disponibilidade e aí você está sendo aproveitado no cargo compatível com as suas atribuições e remuneração. Se a pessoa ficou em disponibilidade, pode ser porque o cargo dele foi declarado extinto, ou ele estava voltando de uma reintegração ou uma recondução, o que seja. Mas entenda que ele foi posto em disponibilidade somente e exclusivamente porque ele era um servidor estável. Ele vai receber os seus proventos de forma proporcional ao tempo de serviço e aparecer no primeiro cargo compatível com a atribuição, ele volta através do aproveitamento. Promoção é por aspecto de merecimento ou por antiguidade, mas dentro da mesma carreira. Agora, quando você fala reversão, significa que o cara era aposentado. E ele sofreu uma aposentadoria por invalidez, esses motivos são insubsistentes, ele volta a trabalhar. Mesmo o cargo dele estando ocupado, ele fica na situação de excedente. Bacana? Agora, quando você fala de uma reversão voluntária, significa que ele se aposentou há menos de 5 anos voluntariamente, ele não completou mais de 70 anos, existe cargo vago e o principal, existe o interesse da administração. Aí ele preenchido todos os requisitos, ele pode voltar a trabalhar. Falou recondução é um servidor estável, que desistiu do estágio probatório de acordo com a jurisprudência, reprovou no estágio probatório de acordo com a lei, ou está ocupando um cargo de alguém que foi ilegalmente demitido. Então, quando ocorre essa reintegração daquele que foi ilegalmente demitido e ele chega lá, eventualmente o seu cargo está ocupado, se esse cara for estável, ele pode ser reconduzido. Então, falou recondução, é só para quem é estável. Reintegração é quando uma pessoa foi ilegalmente demitida e ele tem direito a receber todas as vantagens que ele deixou de perceber. A reintegração pode ser feita tanto na via administrativa quanto na via judicial. Bacana? Agora, quando você fala de uma readaptação, é um caso que não vai ser aplicado à aposentadoria por invalidez, porque não é tão grave, porque ele sofreu uma limitação física ou mental que impossibilita ele de exercer as suas atribuições. Então essas palavras-chave que eu tenho destacado, essa você anota e você vai observar que todos os exercícios que a gente venha corrigir, ou mesmo quando venha a ser cobrado esse assunto na sua prova do exame da ordem, vai estar destacada essa palavra-chave que eu destaquei para vocês. E outra coisa, quando você pensar na readaptação, mesmo que o eventual cargo que ele venha ocupar esteja ocupado, é a segunda situação que ele fica na condição de excedente. Então lembre, quais são os 2 casos que eu falei para você que vai ter o excedente? Vai ter isso na reversão involuntária, que o cara está aposentado por invalidez e ele volta a trabalhar, e você vai ter na readaptação, quando a pessoa sofre uma limitação física ou mental e ele está sendo readaptado em outro cargo que se encontra ocupado, e aí você vai ter um cargo e 2 servidores, porque um está na situação de excedente. Essas são as formas de provimento, essas são as formas de ocupação. Da mesma forma que você tem o provimento, você tem a vacância. Acompanha aqui comigo. Quando eu falar vacância, eu uso esse mnemônico.
pedra, PF. O P seria promoção, o E, exoneração, o D, demissão, o R, readaptação, o A, aposentadoria. O P é posse em outro cargo inacumulável e o F seria falecimento. Lembrando uma coisa muito importante, que a exoneração, ela não tem caráter punitivo, ok? Não tem caráter punitivo. Agora, quando você fala demissão, demissão significa que tem caráter punitivo. Fique atento em relação a isso. E quando você fala exoneração, você tem dois tipos de exoneração. Tem a chamada exoneração ex officio e a exoneração a pedido. A exoneração ex officio, você vai observar o seguinte: o cara tomou posse, houve a investidura, mas não entrou em exercício. Exoneração ex officio. Segundo caso, ele tomou posse, entrou em exercício, passou pelo estágio probatório, foi reprovado no estágio probatório. Se ele não for estável, ele vai ser exonerado ex officio. E o terceiro caso de exoneração ex officio é a critério da autoridade nomeante para ocupar o cargo em comissão. Cargo de livre nomeação e livre exoneração pode ter exoneração a qualquer momento, por prática da autoridade competente. E a exoneração a pedido é quando o próprio servidor fala, eu não quero mais, ele pede uma exoneração a pedido. Passou em outro concurso, passou em outro cargo, que é inacumulável, ele não quer mais, exoneração a pedido. E a posse para outro cargo inacumulável é justamente para garantir a possibilidade dele ter a recondução. Então, de repente, ele passou no concurso de delegado da Polícia Civil e agora passou para delegado da Polícia Federal. Ele quer ser delegado da Polícia Federal, ele fala que vai tomar posse em outro cargo inacumulável. Tranquilo? Essa é a observação que eu quero destacar. Apesar desse comentário que eu destaquei, observe que quando você fala em relação à recondução de um servidor estável que foi reprovado ou desistiu do estágio probatório, é interessante observar que a interpretação dada pela Lei 8.112/90 tem que ser da pessoa da União para a União, não pode ser de entes federativos distintos, apesar de o STJ, na via judicial, reconhecer a recondução entre entidades distintas, ok? Fique atento em relação a isso. Vamos lá, da nomeação. A nomeação, ela se dá com a publicação do aprovado no Diário Oficial. Da nomeação, ele toma posse no prazo de 30 dias. Tomou posse é o momento que ocorre a chamada investidura. Tomou posse, ele tem que entrar em exercício. O prazo para entrar em exercício, 15 dias. Foi nomeado, não tomou posse, é um caso que a nomeação vai ser declarada sem efeito. Tomou posse é o momento da investidura. Se ele não entrar em exercício no prazo de 15 dias, esse esse servidor será exonerado ex officio. Fundamental destacar que para ter o direito de tomar posse, ele tem que cumprir os requisitos estipulados no artigo 5º da lei. Idade mínima, nível de escolaridade, aptidão física e mental, gozo dos direitos políticos, ok? E outra coisa sensacional que você tem que observar, que por algum motivo externo, se ele não quiser comparecer à posse, ele pode tomar posse por procuração específica. Mas o ato de entrar em exercício é um ato personalíssimo, tanto que se ele tomou posse e não entrar em exercício, exonerado ex officio, ok? É interessante que a lei, no artigo 13, parágrafo 2º, ela destaca alguns casos que o prazo para tomar posse será considerado suspenso. Em qual condição? O cara que já é servidor e está em gozo de alguma licença ou afastamento, exemplo, férias. Então a lei traz essa possibilidade. Faça a leiturazinha bem simples do artigo 13, parágrafo 2º da Lei 8.112. Agora acompanhe comigo, vamos lá. Ele entrou em exercício, ele vai passar por um período de avaliação. Esse período de avaliação se chama estágio probatório. Quando você fala do estágio probatório, há de observar que o prazo dele seria de 3 anos. Nesse período de estágio probatório, ele vai ser avaliado pela sua chefia imediata, mas quando tiver faltando aqui 4 meses para completar o prazo específico, 4 meses dos 3 anos, ele vai passar por uma avaliação específica como condição para garantir estabilidade. Essa avaliação vai ser composta por 3 servidores estáveis e, nesse sentido, caberá à autoridade competente homologar o resultado, dando-lhe a estabilidade em caso de aprovação.
Ou se ele for reprovado e ele não for estável, ele será exonerado. Durante o período de estágio probatório, ele vai ser avaliado pelo RAPID. O que é o RAPID? Responsabilidade, assiduidade, produtividade, capacidade iniciativa e disciplina. Esses são os fatores de avaliação do estágio probatório. Dentro do órgão, dentro da instituição a qual ele está vinculado, ele pode ocupar qualquer cargo em comissão ou qualquer função de confiança. Mas, porém, todavia, para ser cedido para outro, somente para ocupar um DAS 456 ou de natureza especial. Observe que no estágio probatório ele pode ficar doente? Claro que sim. Ele tem férias? Claro que sim, mas eu pergunto, ele pode tirar uma licença para tratar de assuntos particulares sem remuneração? Claro que não. Então significa que no estágio probatório ele pode muita coisa, mas algumas coisas ele não pode. Exemplo, não tem direito a mandato classista, e aí eu falo que ele não pode abrir a matraca. Como assim, professor, a matraca? Observe aqui. O que ele não pode no estágio probatório? Abrir a matraca. O que é a matraca? Mandato para exercício classista, licença para tratar de assuntos particulares e a licença capacitação. E também não pode tirar um afastamento para curso estrito sensu dentro do país. Outras situações específicas que ele até pode no estágio probatório, mas que vai suspender o seu estágio probatório são esses 5 casos. Curso de formação, ok? Licença para doença de família. Desculpa, aqui eu falei da matraca, deixa eu voltar aqui. O K é de licença capacitação, tá? Capacitação. Ok? Então veja, afastamento para curso de formação suspende o estágio probatório, licença por motivo de doença na família, lembrando que essa licença por motivo da doença na família é para parentes de até o 2º grau, licença por motivo de afastamento do cônjuge companheiro, licença para atividade política e afastamento para servir em organismo internacional. Para ele servir em organismo internacional, no momento do estágio probatório, só com a autoridade do presidente da República. Então veja, ele foi aprovado no estágio probatório, cumpriu todos os fatores de avaliação e ele sendo aprovado, ele ganha tão sonhada estabilidade. A estabilidade é uma garantia dada pela lei, que ele não vai perder os seus cargos em qualquer caso. Mas veja que ele pode perder, sim, e faça a diferença da estabilidade para a vitalicidade. Estabilidade é ocupante de cargo efetivo. Cargo em comissão não tem estabilidade. Vitalicidade é para membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público. Agora, olha só o detalhe. Se ele perder estabilidade, eu falo que a cabeça dele pesa. Por que pesa? Ele sofreu um PAD, que foi garantido ampla defesa, excesso de gastos com o pessoal, sentença transitada em julgado, ok? E a chamada avaliação periódica de desempenho são 4 situações restritivas que mesmo um servidor estável, ele pode perder o seu cargo. Da responsabilidade, seja por uma ação, seja por uma omissão, um agente público ele pode vir a responder nas 3 esferas, administrativa, civil e penal. As esferas são independentes entre si, podendo ser aplicados tanto de forma isolada quanto de forma cumulativa. Mas, porém, todavia, uma absolução na esfera penal que declare que o fato foi inexistente ou comprove a negativa de autoria irá repercutir na esfera administrativa. Observe o que eu destaquei, seja uma ação, seja uma omissão, que venha ensejar um eventual dano, ele tem a sua responsabilização. O agente público vai ser responsabilizado sim. E em cima dessa responsabilidade, ele vai estar sujeito ao chamado regime disciplinar. Acompanha comigo. O artigo 116 e 117, ele fala sobre os deveres do servidor público e principalmente sobre aquilo que eu considero as suas proibições. Tanto que, nesse sentido, na esfera administrativa, ele vai estar sujeito a uma advertência, ele está sujeito a uma suspensão, ele está sujeito a uma demissão. Advertência é aquilo que eu considero de natureza leve. Suspensão é uma punição de natureza média, que vai ser de no mínimo 1 dia e no prazo máximo de 90 dias. Obviamente, com a perda da respectiva remuneração para cada dia de suspensão e a critério da administração pública, repito, a critério da administração pública, eu posso converter a suspensão em multa, que será fixada no valor de 50% da sua remuneração para cada dia de suspensão. E a demissão, você tem uma demissão normal, que é só demissão, tá? E uma demissão especial. Como assim, professor especial? Que além da demissão, ele fica impedido de trabalhar no serviço público. É o que eu chamo de crimaleco. Gravo crimalecos.
crimes contra a administração, improbidade administrativa, aplicação irregular do dinheiro público, lesão, dilapidação do patrimônio público ou corrupção, ele não pode mais voltar ao serviço público. Mas se ele praticar o pró-pró, atuar como procurador ou intermediário, salvo exceto se for para parente de até segundo grau e assuntos previdenciários, ou lograr proveito próprio, além da demissão, 5 anos afastado do serviço público. Mas a demissão normal é aquela questão do abandono de cargo. Mais de 30 dias de faltas consecutivas, inassiduidade habitual, que seria 60 faltas interpoladamente no período de 12 meses, acumulação ilícita de cargos ou empregos públicos, também o aspecto como é que ele fala? Aquela questão de prestar dinheiro mediante juros? Eu esqueci. Não, deu branco agora. Mas veja, o cara que empresta dinheiro mediante juros, dentro da administração pública ou até mesmo fora, isso também é caso de demissão. Se ele atuar também como sócio-gerente, sócio-administrador, também é caso de demissão. Mas essas demissões não têm punições acessórias, como 5 anos fora do serviço público, ou não pode mais voltar ao serviço público federal, como é o caso do Crimaleco, que são demissões de natureza especiais. E lembrando que quando você lembra do regime disciplinar, você tem mais 2 punições. Quais sejam? Vamos lá. Olha só. Você vai ter a chamada destituição e você vai ter a chamada cassação. Observe que a destituição é para um agente público que ocupa um cargo em comissão e praticou uma falta punível com demissão ou suspensão. A cassação é para um servidor inativo que, quando era ativo, praticou uma falta punível com demissão. Então, a destituição e a cassação são punições congêneres à demissão, bem parecidas, ok? Prazo prescricional começará a contar do conhecimento do fato pela autoridade competente. Eu destaquei aqui também extinção de punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinar o registro do fato dos seus assentos individuais do servidor. Isso foi considerado, de certa forma, inconstitucional, ok? Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração de ação penal, ficando translaçado na repartição. O servidor que responder a um processo disciplinar só pode ser exonerado a pedido do aposentado voluntariamente após a conclusão do PAD. Então, como é que funciona esse aspecto da prescrição e cancelamento? Ó, você tem aqui a advertência. Lembrei, é usura. A pessoa que empresta dinheiro mediante juros, que é caso de demissão, é a usura. Aí aqui você tem, ó, prescrição e você tem aqui o cancelamento do registro. Advertência, suspensão e demissão. Vamos lá. Eu uso esse macete aqui, 1, 2. Aí qual é o próximo número? 3. Só que o 3 você coloca aqui. Depois do 3 você lembra que não tem o 4. Aí você coloca 5, 5. Aí você vai lembrar que a aula é de 8.112/90. Então coloca aqui 180 dias, 2 anos, 5 anos, 3 anos, 5 anos. Então vamos a algumas observações. A prescrição começa a contar a partir da ciência. Se a conduta praticada pelo agente público também for considerada como crime, você vai observar o prazo prescricional da lei penal. Bacana? Agora, quando você fala do cancelamento do registro, significa que o cara tomou advertência. No intervalo menor que 3 anos, ele tomou outra advertência. Essa segunda advertência é um caso de reincidência que vai ter um agravamento dele. E aí você vai aplicar uma suspensão, que não poderá ser superior a 90 dias, porque o prazo máximo da suspensão seria de 90 dias. E outra coisa fundamental nesses prazos que eu quero chamar a atenção de vocês, que quando o cara já foi demitido, não há de ficar registrado no seu registro, no seu assento funcional. Salvo aquele aspecto do impedimento dele ficar 5 anos afastado do serviço público federal, ou o ad eterno, que é aquilo que está escrito na lei, que é a chamada demissão a bem do serviço público, que ele praticou um crime contra a administração, improbidade administrativa, aplicação irregular do dinheiro público, né? Então essas aqui são as informações principais que a gente tem que trabalhar sempre quando a gente pensar em Lei 8.112/90, agentes públicos. Então, uma análise combinatória, tanto do artigo 37 ao 41 da Constituição, com alguns dispositivos da Lei 8.112/90, estão sempre sendo cobrados na nossa prova da primeira fase do exame da ordem e também na segunda fase, principalmente nas questões discursivas. Então, a leitura dos principais dispositivos seria de suma importância para o melhor resultado na nossa aprovação, rumo ao exame da ordem. Bacana? Vamos para cima, um grande abraço, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo.